In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então, caríssimos, na segunda-feira da segunda semana depois da Epifania, celebrando São Marcelino. Vejam a dificuldade no início da igreja, houve alguns discernimentos difíceis, hein? E a palavra de Deus hoje nos ilumina com tanta clareza, não parece? Digo, o evangelho de hoje diz o grande poder que a igreja tem. Né? Perdoou? Está perdoado. É que há pecados que são realmente difíceis. E com certeza a apostasia é um deles. Tão terrível a ponto de marcar um dos poucos sinais que nós temos, né, do fim dos tempos, é justamente a apostasia generalizada. Ela marca, a apostasia generalizada marca o fim dos tempos. É um pecado tremendo, terrível, ao ponto de fazer titubear a igreja, não sabia bem o que fazer. Né? O pobre de São Marcelino sofreu a consequência disto. Então, sim, havia alguns pecados cujo discernimento do poder de perdoar foi difícil no início da igreja. Hoje, com certeza, nós temos também pecados tremendamente difíceis de discernir, acontecimentos difíceis de discernir. Isso caracteriza o fim dos tempos. Estamos envolvidos, então, em profunda apostasia, e ela vem em graus, né? Ela vem de mansinho, que fica difícil discernir. Sequer estar em apostasia. A grande maioria da contra-igreja sequer pensa que pode estar em apostasia, em cisma, em heresia. Né? Dificilmente consegue discernir isso. Né? É uma característica forte daquilo tudo que nós estamos vivendo no tempo de hoje. Como fica difícil de entender no meio dessa confusão generalizada de pensamentos, de doutrinas, é muito difícil de discernir. Agora, eu lamento que essa confusão atinja até nós, até a igreja remanescente. Isto é, aqueles que queremos ficar firmes e decididos na fé da igreja. Vejam, que luta a nossa para poder, no meio de tudo isto, distinguir o caminho autêntico, verdadeiro. Sermos fortes e firmes nele. Não é fácil para nós. Não é que ganhamos isso assim, sem luta, sem perseverança, sem estudo, sem humildade. Não é que se ganha isso assim. Com certeza, queridos, é preciso um auxílio e uma luz que vem do alto. É Deus, aqueles espíritos que estão abertos, aqueles espíritos que estão em busca, aqueles espíritos que querem ser fiéis. A estes Deus realmente dê a sua luz, dê o seu socorro. Vem do alto o discernimento.
quando nós pensamos que a imensa multidão dos homens não conseguem distinguir a direita da esquerda, como diz nas Escrituras. Não conseguem distinguir a direita da esquerda. Então, e hoje nós vivemos numa luta, só para entenderem, neste livro, toda a verdade, somente a verdade, uma coisa assim que escreve Georg Ganswein, o secretário de Bento XVI, ele ali expõe claramente quanto foi livre, quanto foi válida a renúncia de Bento XVI. Mas o pessoal, lembro que ainda durante a vida de Bento XVI, agora nos últimos meses, tentou até cooptar o próprio Ganswein, né? Tentaram trazer ele para o lado daqueles que ficam defendendo o Código Ratzinger, que eu acho uma coisa ridícula. Ridículo, né? Ridículo. Então, essa gente que se apegou a Bento XVI, que nas palavras do próprio Bento XVI era um fanatismo, e que agora teima, vai continuar teimando. Dizia Bento XVI, diz Ganswein, diz toda a realidade que nos cerca, e diz até a morte, e eles vão continuar dizendo, e vão continuar dizendo. Tem entre nós, desculpe o absurdo, tem entre nós quem defende que Bento XVI pegou a sua cadeira, seu trono, e foi para o céu com o trono e tudo. Agora ele está reinando sobre a igreja desde o céu. São os absurdos, né? São os absurdos. Né? Então, e com isso dividem a igreja remanescente. Dividem a igreja remanescente. Né? Dividem. É ruim isto, não é bom. Eles dividem a igreja remanescente. Ela fica sem saber para que lado andar. Um diz uma coisa, outro padre diz outra. E agora? Aliás, somos tão poucos padres, né? Um dizendo uma coisa, outro dizendo outra, já a confusão está feita. E reconhecer o erro, e confessar a própria culpa, e voltar atrás, e pedir perdão. Isso é muito difícil, muito difícil. Tem pessoas que isso é quase impossível, quase impossível. Então, é a situação que nós vivemos. Hoje é assim. Tão difícil de discernir. Enfrentando essa grande apostasia, a gente tem que tomar o máximo de cuidado para não aprofundá-la. Essa divisão na igreja remanescente aprofunda, lança a igreja remanescente nesse grande problema, esse grande perigo de apostasia. As pessoas ficam confusas e não sabendo mais a quem e o que seguir, abandonam tudo. A apostasia é o abandono todo da fé. Então, é preciso realmente sermos fortes em guardar a sagrada religião. Cristo, quando voltar, quer nos encontrar fiéis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.